Oi, pessoal. Muitos de nós, com certeza, já ouvimos falar a respeito das eras astrológicas. Afinal, acaba sendo o tema deste canal. Era de Aquários, era de Peixes. Porém, pouco se fala a respeito das eras planetárias. É interessante a gente compreender que, se por um lado as eras astrológicas duram em torno de 2000, 2100 anos, as eras planetárias elas possuem um ciclo de 36 anos. Ou seja, é muito mais possível para a gente compreender como que ocorre esse mecanismo, como que ocorre esse metabolismo das grandes eras, a partir das pequenas eras que nós temos oportunidade em viver aqui nas nossas vidas. É interessante a gente lembrar que esses ciclos planetários, eles acabam tendo um aspecto muito importante no que diz respeito à formação do modo de pensar, do modo de sentir, do modo de ver o mundo das pessoas que acabam nascendo dentro desses períodos, independente das questões astrológicas do mapa. Ou seja, eles acabam funcionando como elemento externo, como elemento mais associado ao inconsciente coletivo, ao passo que o mapa astral ele vai falar a respeito das questões individuais de cada um a serem trabalhadas. Outro fator interessante da gente perceber é que, do mesmo modo que as eras astrológicas elas caminham de trás para frente, né? Ou seja, vem Peixes, depois vem Aquário, depois virá Capricórnio, Sagitário, etc. As eras planetárias acaba acontecendo a mesma coisa. Isso vai ocorrer devido a um mecanismo chamado precessão dos equinócios, que tem a ver com a questão da inclinação do eixo planetário e da rotação da Terra. Para que a gente entenda um pouquinho melhor como que isso acontece, vamos voltar na história. Vamos voltar até o ano de 1764, quando iniciou-se um ciclo de Saturno. E esse ciclo de Saturno demorou de 1764 até 1800. O que nós temos aí? Aí nós temos exatamente o ciclo relacionado à Revolução Francesa, relacionado às guerras napoleônicas. Vieram os direitos humanos, vieram as questões ligadas à divulgação do conhecimento através das enciclopédias, as ideias iluministas. Aquelas questões dos reis absolutistas acabou por cair. Ou seja, aquela visão de mundo, aquela visão de sociedade, aquela visão de Estado, nada daquilo mais existe. Foi um período, de fato, extremamente doloroso, porém que acabou fazendo com que tudo aquilo que existia naquele momento, tudo aquilo que era considerado como certo, como realidade, acabasse ruindo. E é interessante a gente tomar esse ciclo como nosso ponto de partida, já que atualmente nós acabamos de adentrar num ciclo de Saturno também. Depois desse ciclo de Saturno, vem um ciclo de Vênus, de mais 36 anos, depois um ciclo de Júpiter, de mais 36 anos, até que em 1872 começou um ciclo de Mercúrio. E esse ciclo de Mercúrio é interessante que a gente comente ele aqui, porque Mercúrio tem a ver com as questões ligadas à mente, ligadas à comunicação, às invenções, né? E é o que a gente acabou vendo bastante nesse período. Esse período que acaba sendo denominado como Belle Époque, onde aparecem todos aqueles aparelhos, aquelas invenções, aquelas máquinas, aquelas parafernálias que fazem com que o mundo nunca mais seja o mesmo. Vocês percebem, essa era de Mercúrio foi uma era que acabou alavancando todo o século XX. Depois, por volta de 1908, nós vamos ter um ciclo de Marte. Quando a gente fala em Marte, a gente fala em guerra, a gente fala em combate, a gente fala em conflito. E esse ciclo vai de 1908 até 1944, coincidindo novamente com o período das grandes revoluções, coincidindo com o período onde houveram duas guerras mundiais. Vocês percebem? Esse movimento acaba generalizando algo que acontece no coletivo, como nós já falamos anteriormente. Por volta de 1944, tem fim a Segunda Grande Guerra e tem início também a um período lunar.
que vai de 1944 até 1980. Quando a gente fala em período lunar, a gente acaba fatalmente associando ele com as questões da queda lunar, com as questões da Lemúria, com aquelas questões associadas ao quinto planetário, ao anjo rebelde. E quando a gente fala em lua, a gente acaba falando em água também, a gente acaba falando em emoções e coisas desse tipo. Eu acredito que após a Segunda Grande Guerra, houve uma grande mudança, que a finalidade de tudo isso seria criar possibilidades para que, a partir do momento em que nascessem gerações futuras, essas tivessem a capacidade de ancorar aquilo que nós chamamos de consciência índigo. Quando a gente fala em lua, a gente fala em emoção, a gente fala em água, então a gente pode dizer que essa água está relacionada com 3 planos. Tem o plano da água, né, o plano da superfície, depois tem o plano das águas profundas e depois tem o plano das águas superiores, das águas espirituais e assim por diante. E esse ciclo lunar, ele vai acabar nos trazendo exatamente esses 3 pontos a serem trabalhados. No início, logo depois do término da Segunda Guerra, anos 50, nós vamos ter aquela questão associada às famílias, daquela visão cor-de-rosa da humanidade, aquele otimismo relacionado ao novo momento, aquela época que acaba sendo associada de uma certa maneira aos anos dourados. E por que anos dourados? Porque ela, de um certo modo, acaba associada à infância. Quando a gente fala lua, a gente fala em câncer, e quando a gente fala no signo de câncer, a gente está falando em infância, a gente está falando em nutrição. Então, necessariamente, esse começo desse período, ele acabou passando por essa questão. Porém, isso daí acaba não durando para sempre. E esse ciclo acaba nos trazendo também a questão plutônica das águas profundas. Num determinado momento ele vai virar rebeldia, ele vai virar protesto, as questões que estavam escondidas, elas precisam vir à tona, a questão do não à guerra, a questão do amor livre. Todas essas questões são questões plutônicas, são questões associadas ao quinto circuito neural. A gente percebe que aqui começa a ser levado para a humanidade um pequeno embrião capaz de fazer com que ela futuramente ela tivesse condições de ancorar de modo mais seguro esses valores. Uma outra questão bastante interessante que vai aparecer nessa época vai ser a questão relacionada à enteogenia, relacionada aos psicodélicos e coisas desse tipo. A necessidade da dissolução, a necessidade de dissolver-se no algo maior. É tanto mental, tanto mental, tanto mental, que chega um momento que esse mental não aguenta. E esse mental ele sente que ele precisa se dissolver em algo maior, ou então ele acaba sendo autodestruído. E esse momento é um momento bastante bonito também, e acaba sendo um momento relacionado ao planeta Netuno, um momento relacionado às questões relativas ao sexto circuito neural, que é um circuito de dissolução. Também, conforme eu disse, criando bases para que no futuro existam gerações capazes de ancorar tudo isso. O que faz, com que a segunda metade do século XX ela seja um momento de aceleração evolutiva ainda maior do que aquela primeira metade, onde havia os resquícios do século XIX e as questões mais conservadoras a serem trabalhadas. Quando chega o ano de 1980, nós temos o início de uma outra era, de um outro ciclo planetário, que refere-se ao Sol agora. É uma era onde eu diria que ocorre o nascimento da geração Índigo. Vocês percebem, tudo aquilo que veio sendo preparado durante o período anterior, que foi o período lunar, agora é como se os filhos dessa geração, eles começassem a nascer. E a partir do momento em que eles começam a nascer, eles já nascem recebendo dos pais esses valores anteriores, de certo modo reformulados, de certo modo mastigados, para que eles possam dar continuidade dali para frente.
O que é interessante dessa geração é que eles vão intensificar ainda mais o movimento que acabou acontecendo na geração anterior. Porém, quando a gente vê os mapas astrais dessas pessoas, a gente percebe que, de um certo modo, eles já vieram mais capacitados ou eles já vieram preparados para ancorar essas consciências relacionadas aos planos do quinto, sexto, sétimo aspectos, ou Plutão, Netuno e Urano. Pois no meio desse período, que vai de 80 a 2016, ocorrem grandes eventos astrológicos que acabam demarcando o nascimento ou a vinda dessas almas para este plano. Um deles acaba sendo a entrada de Plutão em Escorpião. E Plutão vai ficar em Escorpião desde o ano de 1984 até 1995. Essa geração é a geração do tudo nada. É uma geração que vai aparecer a cada 250 anos. E a gente percebe que, de um certo modo, essa geração acaba sendo ligada ou relacionada com aquela mesma geração que aconteceu, ou que apareceu no período da Revolução Francesa. Ou seja, é como se de tempos em tempos os portais fossem abertos para que uma geração que tivesse essa característica plutoniana viesse a esse plano para que pudesse sacudir as bases, sacudir as estruturas, para que tudo aquilo que está pré-estabelecido tivesse condições de ser mudado, de ser revisto, de ser transmutado, já que Plutão nos obriga a rever todos os valores, tudo aquilo que está estruturado. E o papel dessa geração índigo, né, nessa fase, ela vai acabar nos trazendo isso. Ou seja, né, são seres bastante qualificados para ancorar aquilo que a gente chama de quinto circuito neural, que é um circuito de rebeldia, que é um circuito de revisão, que é um circuito de morte, um circuito de transformação. Dentro desse momento, nós temos a queda do Muro de Berlim, nós temos uma revisão praticamente de tudo aquilo que realmente precisava ser revisto durante todo o século XX. Outro fator interessante que acaba relacionado ao planeta Urano e acaba relacionado já ao sétimo circuito neural é aquele que ocorreu quando uma geração vem a nascer entre os anos de 95 a 2000 aproximadamente, com Urano domiciliado em Aquário. A geração Urano-Aquário, ela vai trazer para nós exatamente a essência do novo. Vai trazer esses novos princípios, essas novas questões. E o que acaba sendo interessante é que durante esse período nós temos efetivamente o aparecimento da internet nas nossas vidas. Isso tem a ver com as questões uranianas, com as questões aquarianas, que vão revolucionar o pensamento, vão revolucionar a nossa maneira de ver o mundo e assim por diante. O que é interessante é que essa geração ela vai acontecer uma vez a cada 84 anos, mais ou menos. Ou seja, né, de um certo modo, nesse final do século XX, a gente estava fazendo uma revisão daquelas invenções, daquelas descobertas, estávamos revivendo, talvez numa oitava superior, tudo aquilo que aconteceu no início do século, na chamada Belle Époque. E assim nós acabamos adentrando o século XXI e nós fomos vivendo até o ano de 2016, quando tudo isso foi se desenvolvendo, foi se acelerando e a gente acabou sendo, de fato, né, envolvidos por toda essa questão. Uma outra coisa interessante que vai acontecer diz respeito a um outro evento que acontece apenas a cada 165 anos, que é o nascimento de uma geração que tem Netuno em Peixes, e que ainda está acontecendo, pois começou a ocorrer no ano 2011 e vai até o ano de 2026. Essa geração pisciana, por excelência, é uma geração que já tem capacidade de ancorar o sexto circuito neural. Vocês percebem que no auge desse momento que nós estamos atravessando, dessas questões mentais, dessas questões racionais, o que acaba acontecendo é o nascimento de uma geração
completamente voltado para o sonho, voltada para a espiritualidade, voltado para uma visão de mundo completamente inconcebível para nós, porque nós, de um certo modo, já acabamos sendo engolidos pela racionalidade excessiva. E eu acho bastante interessante a gente perceber esse movimento, para que a gente compreenda que nós estamos tendo a oportunidade de ver não apenas a mudança de uma era astrológica, como sendo a de peixes para aquários, mas também nós estamos vivendo isso, estamos percebendo como que isso acontece dentro desses ciclos planetários que nós estamos atravessando. E é interessante que a gente perceba tudo isso e compreenda que isso não faz parte de nenhuma conspiração oculta ou coisas desse tipo. Isso não está atrelado a esse líder ou aquele líder, a esse partido, aquele partido. Essas questões, na verdade, elas são consequências de tudo aquilo que precisa ser transformado, de tudo aquilo que precisa ser modificado. Porque quando a gente fala de uma geração que está nascendo nesse momento, voltada à questão do sexto circuito neural, nós estamos falando de uma geração de conciliação. O sexto circuito neural é quando as questões personalísticas, elas praticamente deixam de existir, e é quando a conexão com o eu espiritual, com o eu verdadeiro, ela passa a ser plena. É o circuito neural das grandes almas, daquele que esquece de si. E é claro que isso é apenas um embrião que está começando, é apenas um momento nesse processo que nós estamos atravessando. Mas eu resolvi trazer isso aqui para o canal para que a gente perceba como que essas mudanças acontecem, para que a gente possa participar desse processo do modo mais ativo possível, porque aí sim, através dessas questões, através dessas observações, nós temos capacidade de dar um grande salto, tanto no que diz respeito às nossas questões individuais, como às questões coletivas. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. É mais um momento de compartilhar as percepções de vida associadas aos aspectos astrológicos. Tá bom? É isso aí. Espero que tenham gostado. Até mais.